Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa passagem do Evangelho, ela é muito importante para nós, porque é como se Jesus agora fizesse todo o fechamento, desse tempo pascal, depois que ele morre, ressuscita, fica com os apóstolos, e agora nós já estamos aí nos preparando para o próximo domingo celebrarmos o dia de Pentecostes. E Jesus agora ele conclui tudo isso dizendo para Pedro, colocando a missão de Pedro, Porque Pedro agora é ele que vai ficar à frente da igreja, junto com os outros apóstolos. Mas Pedro, de uma maneira especial, de uma forma especial, é ele que vai ser a cabeça. É nele que os outros apóstolos e em seguida toda a igreja vai ter que se orientar. Então Jesus dá essa missão para ele, mas fazendo primeiramente essas 3 perguntas, Porque Pedro, ele em alguns momentos ele se mostrou, o cara, Quando Jesus algumas vezes dizia que ele ia sofrer, Pedro tomou a frente dizendo que ele não ia deixar Jesus sofrer, não. E Jesus disse: olha, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E realmente isso aconteceu naquela quinta-feira santa. Desde então, Pedro não teve assim um contato tão direto com Jesus, depois da sua morte. E aqui no Mar da Galileia, às margens do Mar da Galileia, agora ele tem esse encontro. E é por isso que Jesus faz essa pergunta para ele 3 vezes, Relembrando a negação de Pedro. Tu me amas, tu me amas, tu me amas. Ele negou 3 vezes. Até essa forma como Pedro, no final, ele reage, como se ele se abaixasse a cabeça e dissesse para Jesus: olha,
O senhor sabe, né? O senhor me conhece, você sabe que eu te amo, mas você sabe que eu te traí, né? Mas eu te amo assim mesmo. Aí Jesus mostra para ele: não, Pedro, fique em paz. Eu vou amar você na sua pequenez. Vamos dizer assim, sem muita exigência, Pedro, porque eu te conheço. E é assim que Deus coloca aquele que está à frente da igreja. Mas eu queria aqui destacar 3 coisas diante desse segmento que Jesus faz, que Jesus pede a Pedro, e que todos nós cristãos precisamos entender. Aquele que segue Jesus precisa amá-lo acima de qualquer coisa. Não tem como seguir nosso Senhor Jesus Cristo sem amá-lo. Porque quem não ama não vai dar a vida. É preciso amar. Tu me amas mais do que esses? Então aí eu já vou fazendo a pergunta para você. Você realmente, você que se diz seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo, você o ama de verdade? Olha, mas não é esse amor platônico, não. Amor de florzinha. Esse amor, ele precisa ser demonstrado com a vida. Aí vem a segunda coisa. É preciso sofrer. Por isso que Jesus está dizendo aqui para Pedro: olha, quando você era jovem, você ia para onde queria, mas agora vai chegar um momento que você vai para um lugar que você não queria ir. E aqui diz assim: e ele estava falando da forma, dando significado a Pedro de como ele iria morrer. E nós sabemos como Pedro morreu, crucificado e ainda de cabeça para baixo. É preciso amar, é preciso sofrer. E aí sim, é a terceira coisa, aí se pode seguir Jesus Cristo. Porque todas as vezes que Jesus fala assim, segue-me, é interessante que hoje em dia, quando as pessoas interpretam o segmento de Jesus, elas sempre imaginam assim: ah, Jesus me chamou para evangelizar. Aí elas já pensam no quê? Elas fazendo milagres, fazendo prodígios, e aquela multidão atrás, e as pessoas tirando foto, e ela correndo para lá e para cá, e dando essa vida, né? E as pessoas todas, nossa, como quando você fala, eu fico, meu coração chega a ficar quente quando você fala. É interessante que é essa forma de segmento que as pessoas imaginam hoje. Mas quando Jesus fala, segue-me, então significa o quê? Aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O segmento de Jesus, ele tem que passar pela via sacra. Na sexta-feira, nós costumamos meditar a via sacra, né? Então você tem que olhar assim, olha, seguir Jesus Cristo significa estar diante de Pilatos e ser condenado à morte, e Pilatos lavar as mãos. Significa ser desprezado pelos outros. Significa carregar a cruz e depois morrer. Festas e aplausos só no céu. Aqui não. Só no céu. Um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, ele precisa amar e sofrer. Aquela Santa Gema Galgani, um dia ela perguntou para Jesus: Jesus,
eu queria tanto te amar, Jesus. Como é que eu faço para te amar? Porque ela tinha essa graça, né, das visões de Jesus aparecer para ela. Aí Jesus disse assim para ela: Gema, ninguém me ama se não sofre. Para me amar, é preciso sofrer. Aí Paulo, depois de alguns anos de seguimento de Jesus, na carta aos Gálatas, ele diz bem assim: eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. E esses dias no Evangelho, nos Atos dos Apóstolos, nós vimos, né? Lá na cidade de Éfeso, Paulo estava lá pregando, de repente o pessoal pegou e começou a bater nele, bateu, ele caiu no chão, desfalecido. Eles pensavam até que ele estava morto, foram embora, de repente Paulo levantou e ali, todo chagado. Ele olha para a comunidade que estava ali e ele diz: teremos que passar por muitos sofrimentos até que o reino de Deus aconteça. E ali ele continua a evangelizar. Você tem essa disposição? Você quer seguir Jesus Cristo dessa forma? Vamos olhar lá para o Papa João Paulo II, lá na Praça de São Pedro, toma um tiro. Perseguição contra ele. Não tem outra forma. Aí tem aqueles sofrimentos místicos, né? Que alguns que foram escolhidos, né? Aqui não são todos. E ninguém imagine, né, que tem que fazer orações bonitas para um dia Jesus dar esses tipos de sofrimento, né? Aqueles que carregaram mesmo as marcas de Cristo no seu corpo, né? Como um São Francisco de Assis, estigmatizado. Então, no corpo dele, ele trouxe realmente, né, as marcas nas mãos, nos pés e do lado. Da mesma forma como Cristo sofreu, ele sofreu também dessa forma. As pessoas ficam admiradas quando vê, nossa, São Francisco de Assis com as marcas de Cristo. Olha, não peça não. Não, eu aconselho você a não pedir. Porque você não sabe o que é a dor que esses homens passaram no corpo, sentindo aquelas dores como Cristo sentiu. Aí nós encontramos o Padre Pio, também, né, que ele também teve essas marcas no corpo. Santa Gema Galgani também foi outra. Santa Gema Galgani, quando chegava na quinta-feira para a sexta-feira, porque foi na quinta-feira que Jesus começou a passar o sofrimento dele e culminou às 3 horas da tarde de sexta-feira com a morte dele, ela entrava numa agonia e entrava nos sofrimentos da paixão de Cristo. E sofria. E sofria muito. É preciso passar por isso. Santa Verônica Giuliani também. Ela também, misticamente, ela também passou por isso. E existe uma infinidade de pessoas que passaram por isso. Umas são reconhecidas pela igreja, outras ainda não são. Mas, como nós somos meros mortais, nós não somos como eles, então nós também somos chamados também a passar pelos nossos sofrimentos. E quais são os sofrimentos que nós passamos? Um dos primeiros é a calúnia. Você já foi caluniado alguma vez? Por seguir Jesus Cristo?
E a calúnia, ela é seguida pelo desprezo. Porque na hora do glória, todo mundo está atrás. Quer tirar foto, para guardar, na hora do aplauso. Mas na hora da calúnia, todos desaparecem. É por isso que Santa Teresa d'Ávila, ela dizia: é por isso que você tem poucos amigos. E aqueles que realmente, eles seguem Jesus, nessa radicalidade de um amor muito grande a Ele, querendo servi-lo, dando a vida. Geralmente essas pessoas, elas têm poucos amigos, elas não têm muitos, não. Tem poucos amigos. Calúnia, desprezo, humilhações. Imagina lá São Geraldo Magela, né? Estou me recordando agora. Ele era redentorista e uma moça, e conta, né, que ela queria ser até religiosa, mas ela não foi aceita. Aí ela caluniou São Geraldo Magela, dizendo para as pessoas que ele estava querendo insinuá-la, querendo pegá-la. E acreditaram nisso. Até Santo Afonso Maria de Ligório entrou na onda. E nessa de acreditarem na moça e não acreditarem em São Geraldo, Santo Afonso o proibiu de comungar. Ele ia, participava da missa, ficava sentado lá no último banco, como a Dinorá está sentada lá quietinha, lá no final, como aqueles outros, e ali ele participava da missa. Quando era elevado Cristo, ele sofria, ele chorava, porque ele queria receber, e ele ficou 3 anos calado, ele não se defendeu em momento nenhum. Até que essa menina se arrependeu, aí ela foi se confessar. Aí o confessor dela deu como penitência: vai falar então com Afonso, né, que ainda não era santo, vai falar com Afonso que você inventou essa mentira e esse rapaz está sofrendo, poderá até ser mandado embora da congregação por causa disso. Ela vai e conta. Aí quando chega Santo Afonso, agora todo sem graça, né? Aí fala com ele e pergunta para ele: mas por que você não falou nada? Aí ele disse assim: porque nos nossos estatutos diz que nós não podemos nos defender diante de uma calúnia, porque o nosso defensor é Deus. 3 anos depois. Você está disposto a isso? Porque o próprio Paulo falou que ele não iria apresentar a outra pessoa senão Cristo crucificado. Quando São Paulo, ele se converte, quando ele está indo para Damasco para matar os cristãos, que Jesus aparece, aí Jesus envia ele para um tal de Ananias, que iria rezar por ele. Quando ele chega, aí Jesus aparece também para Ananias. Aí Ananias: mas como, Senhor, que eu vou atrás desse homem? Esse homem está perseguindo todos os cristãos, ele não vai me matar? Aí Jesus fala bem assim para Ananias: vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido, que levará o meu nome diante de todas as nações, dos reis e dos filhos de Israel. Até agora está tudo bonitinho, não está? Olha, ele vai levar o meu nome diante dos reis, das nações, pregar por todas as nações, ir para os Estados Unidos, para o Canadá, que para a África ninguém quer ir não, né? Para Roma, para a Itália, nossa, pregar nesses grandes lugares, e mandar foto de lá da Torre Eiffel, olha aqui onde eu estou, todas as nações, até aqui Jesus já me chamou, já me mandou.
Tá bom. Aí depois ele diz assim: eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer pelo meu nome. Se lembra esses dias agora? Se eu não me engano, foi na terça-feira, Paulo se despediu da comunidade de Éfeso, e ele dizendo bem assim: olha, agora eu vou ter que deixar vocês, porque eu estou indo para Jerusalém, e o Espírito Santo me atesta que cadeias e prisões me esperam. E realmente, quando ele chegou em Roma, cadeias, prisões e pescoço rolando no chão, cabeça rolando no chão. Tanto que lá em Roma, né, tem as 3 fontes, né, que diz que quando a cabeça dele bateu no chão 3 vezes, né, pá, pá e pá, ali brotou 3 fontes. Você está disposto? É interessante que, terminando agora, os cristãos de hoje, quando eles passam pela perseguição, em vez de eles se alegrarem, eles se entristecem e começam a dizer: não, Jesus, é muita maldição, tira isso de mim. Porque o que é que ele quer? Ele quer glória. Ele não quer ser perseguido. Ele não quer se assemelhar a Cristo crucificado. Ele não quer passar pela paixão de Cristo, não. Como muitos, diante do que eu estou falando aqui, tem pessoas que dizem: não, eu não vou ficar pedindo sofrimento para mim, não. Eu não estou dizendo que é para você pedir sofrimento. Espere que ele virá. Só espere mais um pouquinho. Se você quiser anunciar e dar testemunho nesse mundo, aonde as pessoas não querem saber de Deus, não fique pensando que você vai receber glória. Você vai receber cruz e sofrimento. Glória só quando você passar desse mundo por outro. Eu fico muito desconfiado desses cristãos aí que fica recebendo elogios, e recebe dos políticos, né? Como é aquelas coisas lá de cidadão, né? Representando. Eu fico muito desconfiado quando um político está dando esse negócio de cidadania para determinados cristãos, né? Como é que fala? Título de... esses títulos aí eu desconfio. Porque se um político está dando isso, ou ele está com interesse, ou se não, esse tal cristão está fazendo tudo aquilo que ele quer. Tem que se ter muito cuidado, porque o único título que nós devemos receber é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Perseguição, calúnia, dor, sofrimento, desprezo, esse é o nosso título. Glória só no céu. Me mostre um santo que recebeu determinados títulos. Me mostre santos que receberam aplausos. Me mostre. Um que foi os canonizados. Me mostre. Todos se assemelharam ao sofrimento de nosso Senhor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.